Pois bem, abrindo os trabalhos das nossas sabatinas aqui no Boa Tarde Bahia, em parceria com o Jornal Tribuna da Bahia, o primeiro entrevistado, o candidato à reeleição, o governador Jerônimo Rodrigues. Candidato, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Guilherme. E você que está nos ouvindo, eu estou à disposição, Vitor. Só para situar para quem está acompanhando a gente, a partir da primeira pergunta feita, a partir da primeira resposta do candidato, passa-se a contar 20 minutos dessa nossa sabatina. Candidato, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, ela tem mostrado uma preocupação com ansiedade, com bullying, com violência. 15% dos estudantes da Bahia falam que não têm uma boa saúde mental. E a gente sabe como a violência também pode interferir no processo para além dos muros da escola. E isso impacta o ambiente familiar e o ambiente escolar. O Estado hoje tem se preparado para atuar nesse problema da saúde mental dos estudantes e mais, uma vez reeleito, existe alguma proposta, algum programa, algum projeto específico para tratar isso nas escolas? Seu tempo passa a contar a partir de agora. Bem, Vitor, esse é um tema da educação que me remete como professor e como governador a me preocupar um tanto mais do que nós já fazemos. Nós temos uma agenda de cuidado hoje no meu programa de governo, isso já acontece hoje na rede estadual, quando pessoas têm uma situação, digamos assim, mais agravada, como é o caso de algumas pessoas com deficiência, como é o caso de autista, a rede estadual contrata pessoas para poder acompanhar. Às vezes é a família, às vezes o psicopedagogo acha que não é bom da família porque não cria a autonomia, continua a dependência. O que importa é a gente poder disponibilizar. Às vezes é preciso ser alguém na família para aquela criança melhorar a sua aprendizagem. Mas está no meu programa de governo o fortalecimento dessa agenda. Nós temos que cuidar não só do estudante, mas é importante a comunidade escolar estar recebendo, Guilherme, esse atendimento, seja através de professores, os funcionários. E tem se agravado bastante esse tema dentro das escolas, não só na rede estadual. Então, está assim no meu programa de governo o fortalecimento do cuidado no ambiente escolar. Guilherme. Governador, ainda nesse tema da educação, a gente teve, no estado da Bahia um avanço no IDEB. O senhor também tem apresentado diversos investimentos que têm sido feitos ao longo do seu primeiro mandato. Eu gostaria de saber se esses investimentos têm ajudado a melhorar a qualidade da educação no estado da Bahia e, se o senhor for reeleito, o que o senhor pretende trazer de novo e o que o senhor acha que talvez tenha faltado, que o senhor ainda não conseguiu implementar, mas que agora o senhor vai focar nesse âmbito da educação? Olha, eu tenho que responder aquilo que diz respeito à minha responsabilidade enquanto governador à rede estadual. Mas eu não sou um governador apenas da educação do Estado, da rede estadual. Eu tenho responsabilidade com a rede municipal, com a rede federal e até mesmo com a rede privada. É importante quando a educação cresce de forma assim, uniformizada, potente, sem deixar ninguém para trás. Nós temos um desafio muito grande, que é o desafio da evasão escolar. Eu acho que temos agora o cuidado com a agenda de tempo integral, que tanto os municípios estão cuidando quanto a rede estadual. Isso ajuda bastante. A gente percebe muito evolução no sentido de redução. Nós saímos de 13% de evasão, ou seja, de cada 100, 13 ficava na estrada ou desistiam, então evadia da escola. Nós conseguimos agora chegar a 3%. Ainda é um número que a gente quer baixar mais. A intenção é que nenhuma criança fora da escola, nenhum adolescente fora da escola. Para isso é preciso garantir professor bem remunerado, as condições estruturais das escolas terem qualidade. É importante o envolvimento da família, é importante a alimentação escolar de qualidade e é importante uma estrutura que dignifique o estudante gostar da escola. Uma sala de aula com ar-condicionado, uma sala de aula bem iluminada, uma sala de aula com tamanho apropriado, cadeiras, isso pode parecer pequeno, mas é muito importante. A estrutura física, as condições do currículo escolar e também a questão das políticas de assistência estudantil, que é alimentação, bolsa, tanto o pé de meia quanto o bolsa presença. E nós estamos vendo esse resultado, Guilherme, não só no IDEB, é a 4ª edição do IDEB que a gente cresce. Esse ano cresceu menos do que os outros, mas cresceu, não reduzimos, não estagnamos, mas é importante o resultado do Enem, as provas de redação, a quantidade de estudantes da rede que hoje é aprovado nos vestibulares e concurso, isso é um bom indicador. A gente acompanha agora uma pergunta feita pelo jornalista Luiz Felipe Veloso, que está em São Paulo, direto do Grupo Bandeirantes. Boa tarde, Luiz.
Muito boa tarde, Vitor. Muito boa tarde, Guilherme, ao governador Jerônimo Rodrigues, também a você que nos dá a honra da sua audiência no nosso Boa Tarde Bahia. Bom, governador, uma das promessas de 2022, quando o senhor concorria e acabou eleito ao governo da Bahia, era de zerar a fila da regulação. Esse é um tema recorrente, ele sempre volta às discussões. O fato é que a gente precisa entender exatamente, mesmo com o governo apresentando novas obras de construção de policlínicas, de novos hospitais, ampliando a rede, qual o tamanho dessa fila? O que ela representa realmente? Seria importante que a gente fizesse um raio-x, aproveitasse essa sabatina para isso. Em segundo lugar, qual é a previsão do governo do estado para que, de fato, esta fila da regulação seja zerada, já que essa é uma meta que não foi alcançada no atual governo, caso, claro, o senhor seja reeleito. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, Luiz Felipe Veloso. Essa é uma pergunta recorrente de fato e é um tema que me preocupa. Eu não tive acesso a uma saúde de qualidade na minha adolescência, nem na minha juventude. E eu convivi com uma experiência que era ver um hospital, Prado Valadares, em Jequié, que a gente, quando falava que iria para esse hospital, a gente ficava com medo. Outro aspecto, Luiz, é a quantidade de vagas, de leitos que nós oferecemos nesses últimos 3 anos e meio. Chegamos a 6.000 vagas de internamentos e de leitos. 6.000 vagas em 3 anos. Então, dá 2.000 vagas criadas cada ano. Além disso, nós estamos falando são 15 hospitais construídos, entregues, inaugurados em 3 anos e meio. Mais de 9 agora sendo construídos. A gente pode recordar aqui alguns deles, é o caso do Cisal em Serrinha, Hospital Maternidade, em Tapetinga, no Sudoeste, aqui no Baixo Sul, na Costa do Dendê, em Paulo Afonso também sendo construído. Então, são 9 novos hospitais, fora aqueles que nós estamos construindo em parceria com a rede municipal. Nós estamos falando de oferta de vagas. E o outro é a parceria que eu tenho feito, Luiz, com os municípios. Eu tenho que fazer a minha parte enquanto governador, garantir a oferta de tratamento de alta complexidade, como é o caso do Oeste, em Barreiras. Nós já fazemos lá tratamento de câncer, com químio e radioterapia. Quem tem um problema de câncer não precisa vir a Salvador, nem ultrapassar a fronteira de ir para Goiás ou Brasília. Já faz lá. Evita de andar 2.000 quilômetros. É assim também com o Extremo Sul, com Teixeira de Freitas, vai ser assim com Paulo Afonso, vai ser assim com Jacobina. Então a gente leva a oferta. Então isso é importante para a gente. Mas se a gente não cuidar, Luiz, da oferta da atenção básica, nesse momento, vou repetir aqui, se alguém em Feira de Santana tiver um trauma leve em um pé ou um braço, não tem hospital municipal em Feira de Santana. A maior cidade do interior e uma das maiores do Norte e Nordeste. Não tem hospital municipal. Eu não vou falando isso para culpar o prefeito, eu não estou tratando disso. Eu estou dizendo, eu quero ajudar os municípios a ter os hospitais municipais para poder desafogar. Porque senão, Luiz, vai ficar sempre essa conversa. O município não oferta leitos da atenção básica, as pessoas são obrigadas a ocupar leitos da atenção de alta complexidade. Isso não vai, fica jogando um para o outro. Sistema de saúde não é um tema de esquerda ou da direita. Sistema de saúde não é um tema de oposição à situação. É um sistema único de saúde que precisa ser ajustado, convertido para poder melhorar a atenção do povo. Por que é que as pessoas hoje procuram mais saúde? Porque envelheceu, a população baiana envelheceu, graças a Deus, vive mais, procura mais médico. Vocês da imprensa divulgam mais, sabem que temos direito. Mais de 80% da população baiana usa SUS. Então essa rede precisa estar pronta, preparada. Mas a rede não é só estadual, é também municipal. A gente ainda tem 12 minutos de conversa aqui com o candidato à reeleição ao governo do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, na nossa sabatina do Boa Tarde Bahia. Candidato, a gente sabe que a formação do primeiro escalão é uma prerrogativa, o que a gente chama de cargo comissionado, cargo de confiança, cabe a quem está com a caneta na mão nomear ou exonerar. E a gente tem acompanhado o desdobramento da Operação Compliance Zero, caso Master, em que o seu secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, foi um dos alvos dessa operação. E eu queria fazer 2 questionamentos com essa base ao governador, ao candidato. Por que Eduardo Sodré não chegou a ser exonerado do cargo, mesmo sendo um dos alvos dessa operação, visto que quando a gente teve, por exemplo, a Operação Faroeste, secretários chegaram a ser exonerados só pela
pelo fato de serem alvos. E segundo, eu percebi no seu plano de governo que não tem nenhum plano específico, um programa robusto de combate à corrupção, de um compliance dentro do governo do Estado. Eu queria que o governador pudesse dizer para o eleitor quais as garantias que passa ao seu eleitorado, a quem busca ter o voto, sobre o combate à corrupção dentro do governo do Estado. Tá, primeiro sobre o secretário de Meio Ambiente, ele foi citado, não foi julgado, a justiça em momento algum exigiu, porque se houvesse uma exigência, foi citado, ele não foi o alvo dessa operação, foi a família, foi a esposa, não foi ele, e Eduardo tem contribuído em muito com o meu governo na área do meio ambiente, portanto, a hora que for preciso, se tiver alguma situação, ele mesmo já se colocou à disposição. Então, esse para mim é um fato e um tema bem tratado, ao meu ver. Sobre a corrupção, Vitor, eu tenho me esforçado bastante ao longo da minha história para que eu possa ser exemplo do combate à corrupção. Eu sei que tem que ter regramentos. Nós temos dentro da PGE leis e regramentos para isso. Nós temos órgãos de controle, como é o caso do TCE, cada vez mais rigoroso. O Ministério Público, afinando, acompanhando as situações. Então, nós temos um arcabouço de instituições responsáveis por isso. Está no meu programa de governo, no último bloco, gestão transparente, gestão qualificada, qualificando, e cargos de confiança, ao meu ver, é aquele cargo que você diz, olha, você vai assumir tal postura. Eu tenho um compromisso fiel com os partidos que indicam currículos para que a gente possa acertar nos nomes profissionais adequados, mas sobre o tema da corrupção está muito clara a transparência, a democracia e a exigência de comportamentos que possam cumprir. Aqueles secretários ou qualquer cargo de confiança que não ande na linha desse comportamento, procure seu advogado e vai responder longe da gente, porque eu não permito, tanto no meu programa de governo, quanto na minha atitude. Você pode ver, eu não recebi, como o meu opositor recebeu dinheiro do Master. Isso aí eu fico tranquilo, minhas contas sempre foram abertas. Quem tem que prestar contas à sociedade é meu opositor, que recebeu recursos do Banco Master. Eu, na feitura do meu programa de governo, eu não contratei nem convidei nenhum especialista, como foi no caso dele, do tema da segurança pública, que ele trouxe um ex-prefeito de Belfort Roxo, do Rio de Janeiro, que foi depois acusado, foi pego com armas e acusado de ter relações com milícias ou algo do tipo. Então, a minha lisura, quem me conhece sabe, eu faço um debate com a sociedade baiana, com o programa de governo, confrontando o nosso programa de governo com o meu opositor, mas também debato o currículo da higiene, digamos assim, do comportamento da nossa vida dia a dia enquanto gestor. Guilherme. Governador, o grande tema, do debate político nacional nos últimos anos é a segurança pública, é um tema nacional. E apesar dos investimentos que o governo, que o seu mandato também tem feito nesse setor, a gente viu, vê um recrudescimento, um avanço das facções criminosas e da criminalidade pelo Estado e pelo Brasil como um todo. Eu gostaria de saber se, na sua avaliação, algo no seu plano de segurança deu errado e o que o senhor pretende fazer para combater esse avanço das facções criminosas pelo Estado em um eventual segundo mandato do senhor. Guilherme, aqui no debate da Band, eu tive a oportunidade de expressar um desejo de dizer assim, eu tenho feito o meu papel, tenho exigido da tropa, exigido dos comandantes uma postura firme contra o crime organizado. Você acompanha as nossas ações de segurança pública e vê que nós temos operações quase que diárias, tanto em Salvador quanto nas regiões, enfrentando o tema principalmente do crime organizado. A intenção nossa é asfixiar o econômico desse setor, ir para o andar de cima. Agora, para isso é importante a gente fazer o nosso papel, eu tenho feito com investimentos. Se você quiser medir se um gestor ele bota um tema como prioridade, veja se ele investiu, se ele executou orçamento naquela pasta. Então, são 11 mil profissionais, 11 mil, da segurança pública que eu nomeei em 3 anos e meio. 11 mil. 6 mil viaturas, criação de comandos, de companhias, entrega de armamento, de equipamento de proteção, inteligência fortalecida no meu governo. Agora é preciso que, além disso, a gente encontre o amparo da mão do governo federal. Ontem,
Eu acompanhei a entrevista do presidente Lula no Norte e ele, dialogando com o presidente do Senado, disse que saindo o que está para ser votado no Senado do SUSP, que é o Sistema de Segurança Pública, ele criará um Ministério da Segurança Pública. Eu confio, porque é preciso que as nossas fronteiras sejam resguardadas para evitar entrada de armas, circulação de drogas, circulação de criminosos. E, naturalmente, que nesse investimento do governo federal, nós estaremos aí implantando um presídio de segurança máxima para garantir que aqueles que passam pelo crime organizado possam ter um tratamento e uma lei diferenciada no seu tratamento com o rigor que a lei exige. A gente ainda tem 5 minutos de conversa. Vou tentar fazer um pouco do que eu já tinha até conversado com o Guilherme e um pouco do que eu queria perguntar primeiro. Se, por exemplo, o candidato se reelege, mas Lula não se reelege, como é que ficaria a situação do governo do estado da Bahia com o opositor na presidência da República? E o segundo, entre 2023 e 2026, o candidato, então governador, fez 24 pedidos de empréstimos, resultando em 32 bilhões de reais de empréstimos. Até que ponto esse montante não vai atrapalhar a saúde financeira do estado? Sobre a eleição estadual e federal, ainda bem que foi você que trouxe. Que às vezes a pessoa vê, você está nacionalizando. Se a gente se eleger aqui e não tiver um presidente que olhe para nós, o jogo não vai ser fácil. Eu fui secretário do ex-governador Rui Costa durante 8 anos e o Rui não foi recebido uma vez em 4 anos. Não foi Rui que não foi recebido, foi a Bahia. Então essa coisa do comportamento de castigo, vamos dar um castigo porque aquele Estado não votou em nós, não é da democracia. Não é correto. É por isso que nós dizemos muito claro, Vitor, nós temos um ligamento forte com o presidente Lula. O Lula na Bahia tem candidato. Não é o ACM, não é. O ACM, pelo contrário, meu opositor, ele prometeu uma surra no Lula. O aliado dele aqui, prefeito do Salvador, fica pregando agora, foi um tanto faz, e agora o voto que não é o casado Lula-Jerônimo. Esse voto não é real. Porque o ex-prefeito, o ACM, ele não gosta de Lula, ele é o anti-Lula, ele é bolsonarista, ele é negacionista, negou todo o tempo, negou que não existiria metrô e metrô trair, negou que não existiria a reforma, a ampliação, modernização do Teatro Castro Alves, está aí. Negou que não teria VLT, ele agora tem só muito óleo de peroba. Ele agora está pregando que vai querer fazer VLT para o Barradão. Ele que negou o tempo inteiro, nega a ponte. Então é um negacionista, ele é o anti-Lula. O ACM é o anti-Lula e prometer uma surra em um presidente é muito ruim. Então não tem como a gente desvincular. Eu tenho autonomia, vou fazer meu trabalho, mas é importante esse vínculo federal e estadual. E sobre os empréstimos, Vitor, se você pegar agora aí no Google e pegue quais são a saúde financeira melhores nos estados brasileiros, você vai ver São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul com dificuldades, Minas Gerais com dificuldade financeira. E nós temos uma capacidade de pagamento dentro de um padrão de país elevado, com rigor fiscal, com responsabilidade fiscal. Portanto, isso aqui não ameaça o que nós estamos fazendo. Entregamos 15 hospitais, a gente celebra isso. Entregamos 740 escolas, a gente celebra isso. 7 mil quilômetros de asfalto. Por quê? Porque nós temos a parceria com Lula e nós tivemos a oportunidade, junto com a Assembleia Legislativa, ter aprovado empréstimo. E tem mais, Vitor. Esse dinheiro que você está dizendo aí, do orçamento nosso de empréstimo, não chegou no caixa ainda. Nós estamos executando recursos próprios, alguns muito pouco desse dinheiro, nós já estamos executando, não chegamos ainda a usar eles. A gente deixa agora 2 minutos para suas considerações finais, candidato. Bom, eu quero parabenizar a Band, parabenizar a você, ao Guilherme e ao Luiz, por essa oportunidade de trazer aqui os candidatos a governadores do estado, fazer um debate com a sociedade. Quero tanto saudar a Band quanto ao Tribuna, parabenizá-los por essa iniciativa. E quero aqui dizer que nós fizemos um percurso pela Bahia chamado Programa de Governo Participativo. Percorremos os 27 territórios escutando. Meu programa de governo, Vitor, é um programa de governo que foi construído com as mãos e o coração baiano. Não foi feito com inteligência artificial. No último domingo antes desse, eu fiquei até 2 da manhã com a equipe olhando linha por linha, olhando os detalhes do programa de governo.
E agora nós encerramos com a convenção, a maior convenção que a Bahia já viu foi essa última, com a presença do Lula aqui. E agora, nesse último domingo, nós começamos pelo Bonfim, uma missa de agradecimento ao Senhor do Bonfim, que ele possa nos conduzir para fazermos uma campanha adequada do que o povo da Bahia precisa. E depois foi até Irecê. Fizemos, depois do comício do Lula, do ato do Lula em São Paulo, foi o maior evento que teve Norte e Nordeste de atividades. Eu posso até dizer que eu não vi ainda nenhuma imagem, depois do de Lula, maior do que o nosso. 20 mil pessoas em Irecê, a região inteira. E essa semana a gente começa agora a correr, a cada canto, correr Salvador, abraçar Salvador, cuidar de Feira de Santana, de Conquista. Cada canto dessa Bahia contará com a presença da nossa chapa, Jacques Wagner e Rui, Geraldo, os deputados federais e estaduais. Muito obrigado. Eu espero, e agora eu posso pedir, vote 13 Lula, 13 Jerônimo, 133 Rui, 130 Wagner e os deputados estaduais e federais da coligação do time do Lula. Pois bem, essa foi a nossa primeira entrevista entre os candidatos ao governo do estado, aqui no Boa Tarde Bahia. O candidato dessa rodada, dessa primeira entrevista, foi Jerônimo Rodrigues, do PT.